Alô, pessoal, amigos e minhas amigas, estamos juntos aqui no nosso pós-jogo da Copa do Brasil, aqui do Conversas de Torcedor, falando do Clássico dos Gigantes, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, entre Vasco e Fluminense, 0-0 no Maracanã, primeiro jogo, primeiro capítulo nesse clássico, nas oitavas de final da Copa do Brasil, terminou empatado, né, sem gols, né, o empate no Maracanã, nesta última semana, no sábado passado, né, que deixou a decisão da vaga para esta quarta-feira, inclusive, jogo que vai acontecer no Maracanã, quando as equipes voltam a se enfrentar no jogo da volta na competição das oitavas de final da Copa do Brasil, que é a segunda maior competição do futebol brasileiro e também milionária, digamos assim, né, que temos aí a Copa do Brasil, que é o campeonato que dá ao campeão, né, na maior premiação do futebol do Brasil, né? Então, vamos falar aqui tudo isso que aconteceu no Maracanã no sábado passado, que teve esse jogo entre Vasco e Fluminense, no primeiro capítulo dessa história das oitavas de final, dos primeiros 90 minutos desse jogo. E temos aí nesta quarta-feira o jogo da volta na Copa do Brasil. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixando aquele like e o seu joinha que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o nosso programa no canal do YouTube, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, né? 18 horas, vale a pena conferir. Repito, 18 horas, terça e quintas, Conversa de Torcedor Notícias para vocês. E não esquecendo, todo sábado às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, falando tudo sobre o futebol carioca, seleção brasileira e também do esporte internacional, tá bom? Com todos os detalhes, com a opinião, com o debate e informação para você, tá bom? 11 da manhã na rádio NSC, acompanhando pelo site radionsc.com, também pelo aplicativo Radiosnet, no YouTube do Conversas de Torcedor, com todas as informações do futebol do Rio, repito, do esporte internacional, do futebol brasileiro, é claro, com informações também com a opinião da nossa equipe, tá bom? Vale a pena ficar conosco. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre. E vamos falar aqui sobre esse primeiro jogo entre Vasco e Fluminense no Maracanã, né? Copa do Brasil, oitavas de final, de muita marcação intensa, muita disputa e poucas oportunidades claras de gol, né? E as duas equipes entraram em campo demonstrando respeito pelo adversário e, acima de tudo, preocupação de não cometer erros, digamos assim, que pudesse comprometer o resultado e também a classificação, é claro. E o resultado foi um jogo bastante equilibrado, mas de uma forma técnica abaixo do que se esperava. Então, e no primeiro tempo, o Vasco da Gama começou melhor no jogo. A equipe de Pedro Emanuel teve mais posse de bola, tentou acelerar mais pelos lados de campo, inclusive, né, encontrando em Andrés Gomes o seu jogador participativo. No entanto, a defesa do Fluminense conseguiu controlar bem as investidas dos ataques cruz-maltinos. E no lado tricolor, né, por sua vez, apostou nos contra-ataques, quase abriu o marcador, né, com o Canóbio em duas oportunidades, ainda assim, em excesso de faltas, acabou quebrando o ritmo da partida e foram apenas 18 infrações nos primeiros 45 minutos e refletindo também um clássico muito brigado e pouca fluidez, né, na partida no clássico no Maracanã na primeira etapa. Na segunda etapa, o Fluminense voltou melhor e a equipe do Luiz Beldia conseguiu controlar mais a posse de bola, criando também as melhores oportunidades do jogo e o Canóbio voltou a assustar. O John Kennedy também teve boa oportunidade de finalização, mas faltou eficiência na conclusão das jogadas e o Vasco correspondeu aí numa cabeçada do Tietê, que estava em boa condição para finalizar depois de um cruzamento do Paulo Henrique pelo lado direito, né? Inclusive. E depois desse lance, meus amigos, porém, as duas equipes diminuíram o ritmo e com o passar dos minutos, ficou evidente que ninguém quer correr os riscos, né, de formas desnecessárias, né? De, né, eu não posso repetir. E depois desse lance, as duas equipes, porém, diminuíram o ritmo. E com o passar dos minutos, as duas equipes não querem correr riscos, né? E ficou evidente que as duas equipes não querem correr os riscos desnecessários na partida e o medo de sofrer um gol
falou mais alto do que a vontade de buscar a vitória, né? Então, o detalhe é esse. E um destaque importante foi o sistema defensivo do Fluminense, mesmo com os desfalques dos quatro zagueiros por lesão, né? Falando do Thiago Silva, o Milan e James e o Frentes também, o Tricolor voltou a mostrar solidez defensiva e completando, inclusive, mais uma partida sem ser vazado. E Ignácio e Igor Rabelo deram conta do recado e sustentaram a consistência da equipe. E pelo lado do Cruz Maltino, o técnico Pedro Emanuel promoveu quatro mudanças na equipe, né, com as entradas de Adson, Jair, Cuiabano e David, e algumas alterações também surtiram efeito, principalmente no início da partida. E mais o rendimento caiu na segunda etapa, e as alterações também não conseguiram mudar o panorama do jogo. E é provável, né, que o treinador faça novos ajustes para o duelo decisivo, que é o jogo de quarta-feira agora no Maracanã. E no final das contas, o empate sem gols deixa tudo completamente em aberto para esse jogo da volta que vai acontecer no Maracanã às 9h30 no Maraca, o jogo da segunda partida das oitavas de final. Não há vantagem para nenhum dos lados, é claro. Nessa quarta-feira, não há vantagem para nenhum dos lados, que nesta quarta-feira, nesse jogo decisivo, quem vencer garante a classificação para as quartas de finais, que vai ter um sorteio, né? Claro, né? Que vai ter o sorteio das quartas de finais da Copa do Brasil, lá na CBF, depois dos confrontos das oitavas de final. E em caso de novo empate, independentemente do placar, né? 1-1, 2-2, 3-3, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis. E também nessa expectativa de um jogo de volta mais aberto e intenso. Com a classificação em jogo, Vasco e Fluminense terão que arriscar mais. Se no primeiro jogo teve equilíbrio e também cautela, principalmente nessa partida de ida, inclusive, né, pelo jogo que as duas equipes fizeram no Maracanã, imagine nesse segundo jogo o que vai acontecer, prometendo emoções muito maiores e um clássico decidido nos detalhes. Então, vamos conhecer aí o representante do Rio de Janeiro na Copa do Brasil daqui para frente, para conhecermos aí nesse confronto de hoje Fluminense e Vasco prometendo grandes emoções nessa segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil, quarta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã, que promete muitas emoções do Clássico de Gigantes no Maracanã, tá certo? Meus amigos, muito obrigado a todos pela companhia, pelo seu carinho. Se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas. Vale a pena conferir no canal do YouTube. E às 11 da manhã de todo sábado, temos o nosso programa ao vivo na rádio NSC, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, falando sobre futebol carioca, seleção brasileira, futebol internacional, do esporte internacional, para você conferir com todos os detalhes. Opinião, debate, informação é com a nossa equipe do programa na rádio Nossa Senhora de Copacabana, Conversas de Torcedor, 11 da manhã, acompanhando pelo site radioNSC.com, acompanhando também pelo aplicativo Radiosnet e também pelo YouTube do Conversas de Torcedor, é claro, dos 98,7 FM, para você que está em Copacabana, Botafogo, Leme, adjacências, acompanhando a programação de qualidade da Rádio Nossa Senhora de Copacabana para vocês conferir, tá bom? A todos, muito obrigado pela companhia de sempre, um grande abraço e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Aquele abraço e até lá. Tchau, tchau.